Hoje, a gente vai fundo no mundo do balonismo aqui no Brasil. Uma atividade que, olha, promete vistas mágicas, momentos únicos, mas que recentemente, foi marcada por tragédias. Temos aqui várias reportagens, análises. Exato. E o cenário é complexo. De um lado, o fascínio. Do outro, acidentes bem graves em junho de 2025 que levantaram muitas dúvidas sobre segurança. Foram 2 acidentes fatais em pouquíssimo tempo, menos de uma semana. Sacudiu tudo. Então, nossa missão aqui é entender o que está acontecendo com base nessas fontes. Como pode uma atração turística que atrai tanta gente operar numa zona meio cinzenta de regulamentação? O que esses materiais dizem sobre os riscos? Vamos lá. É exatamente esse o paradoxo, né? Uma atividade crescendo, super procurada para celebrar ocasiões especiais, famílias, casais, mas que infelizmente mostrou vulnerabilidades bem sérias. Os acidentes lá em Praia Grande, Santa Catarina, e em Capela do Alto, São Paulo, eles não parecem ser pontos fora da curva, sabe? São mais como sintomas, talvez, de uma falha maior, sistêmica mesmo. Certo. Vamos aos fatos que a gente tem nas fontes. Praia Grande. Um balão, tinha 21 pessoas, pegou fogo, no ar. 8 mortos. Terrível. Nossa, o piloto sobreviveu. E o relato inicial dele foi de falha no equipamento. Parece que um maçarico reserva vazou e o extintor não funcionou. E aqui, um ponto-chave. As primeiras infos indicam que piloto e balão tinham, sim, as licenças da ANAC. E é aí que a coisa pega. Porque dias antes, lá em Capela do Alto, pertinho de Boituvinha, que é um polo, né? Sim, super conhecido. Outro balão caiu, uma morte. Só que nesse caso, a operação era, assim, completamente ilegal. Ah, era ilegal. Sim, balão sem autorização para voar, certificado vencido, piloto sem a licença comercial necessária e ainda por cima parece que ignorou alertas do tempo. Nossa, que irresponsabilidade. Total. E o interessante é como os 2 casos se complementam de certa forma. Um mostra o perigo claro da clandestinidade, da falta de fiscalização, mas o outro, o de Praia Grande, é talvez até mais preocupante, porque sugere que mesmo operando dentro das regras atuais... As regras que existem hoje? Exato, provavelmente a regra mais flexível é de aerodesporto, mesmo assim a segurança pode falhar de um jeito catastrófico. Isso acende um alerta sobre a própria regra, né? Será que ela é adequada para voos comerciais com gente pagando para estar ali? Que regra é essa? Explica melhor essa diferença pra gente. Então, basicamente a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, tem 2 normas principais que entram nessa história. Tem a RBAC 91. Essa é a norma para aviação comercial geral, bem mais rigorosa. Exige um certificado de aeronavegabilidade para o balão, sabe? Certo. Inspeções e tudo mais. Isso, inspeções detalhadas. E o piloto precisa ter a licença profissional específica, a PBL, de piloto de balão livre. É o caminho seguro, mas claro, é mais caro, mais burocrático para o operador. Ok, e a outra? A outra é a RBAC 103. Foi criada para aerodesporto. Para operar por ela, não precisa desse certificado para o balão, nem da licença PBL para o piloto. É só um cadastro mais simples. Ah! E segundo as fontes, a própria ANAC classifica os voos da RBAC 103 como de risco acentuado e diz que ocorrem por conta e risco dos envolvidos. Peraí, como assim? Quer dizer que a pessoa compra um passeio turístico, paga caro às vezes... Exato. Achando que tá numa atividade segura, tipo um voo normal. Mas na prática pode estar num esporte de risco, onde a regra diz o risco é seu. É essa grande questão que as fontes levantam. Parece uma brecha mesmo explorada para diminuir custos. Nossa! O risco acaba sendo transferido para o passageiro, que na maioria das vezes nem imagina essa diferença, muito menos essa frase por conta e risco. As investigações do CENIPA, que é o órgão que investiga acidentes, ainda vão dizer as causas exatas, né? Mas esse pano de fundo da regra é fundamental para entender o contexto. E essa questão de custo que você mencionou, ela pesa mesmo, porque os passeios não são baratos, né? Li valores de 400 a mais de 3 mil reais. Sim, pesa. Operar um balão tem um custo alto. O equipamento em si, o gás propano, equipe de solo, resgate. E a receita se concentra muito nos fins de semana, feriados. Isso pode criar um incentivo meio perverso, sabe?
Tipo voar mesmo com o tempo não estando ideal. Exatamente. Ou talvez cortar caminho na manutenção, na segurança, especialmente para quem já opera na ilegalidade ou ali no limite da regra 103, a segurança pode ficar em segundo plano para garantir o faturamento. Entendi. Complicado. Então, enquanto a regulamentação não muda e as fontes dizem que o Ministério do Turismo, o Congresso já estão se mexendo por causa dessas tragédias, Sim, parece que sim. o que alguém que pensa em fazer um voo desses pode fazer para se proteger um pouco mais? Olha, no cenário atual, a cautela recai muito sobre o consumidor, infelizmente. A principal dica é pesquisar muito a empresa. Perguntar direto, vocês operam sobre qual RBAC? É a 91 ou a 103? Verificar se o piloto tem a licença PDL da ANAC. Pedir para ver? Idealmente sim, ou checar o registro. Confirmar se tem seguro de acidentes pessoais para os passageiros. E assim, um ponto crucial, desconfiar. Desconfiar do quê? De preços muito baixos em comparação com o mercado. E principalmente de empresas que insistem em voar se o tempo parece meio duvidoso e instável. Um cancelamento por mau tempo não devia ser visto como um problema, mas como um sinal de responsabilidade, de profissionalismo. Boa dica. Certo. Então, o resumo desse nosso Deep Dive parece claro. O balonismo no Brasil é, sim, uma experiência que pode ser incrível. Sem dúvida. Mas opera hoje sobre uma regulamentação que claramente mostrou brechas perigosas. As tragédias recentes, pelo que as fontes indicam, não foram só fatalidades do acaso. Foram talvez a consequência de tratar uma atividade que é comercial, que leva passageiros pagantes, com regras originalmente pensadas para um esporte individual de risco. Exato. A segurança que o passageiro acha que está comprando pode não ser a que a lei atual garante. E fica a reflexão, né? Agora que a necessidade de mudar ficou tão evidente com autoridades, políticos falando sobre isso, será que vai haver vontade política real para implementar regras mais duras e eficazes para todos os voos turísticos? Como exigir o certificado de aeronavegabilidade, a licença profissional, mesmo que isso aumente o custo da operação? Ou será que veremos só uns ajustes mais paliativos? Pois é. O grande desafio é garantir que a busca por essa magia lá do alto não continue sendo uma aposta feita por conta e risco do passageiro, muitas vezes sem que ele nem saiba disso.